Boa noite, tudo bem, pessoal? Mais uma live, hashtag Renata Rocha com vocês, começando. Tudo bem? Noite de frio. Não olhei a temperatura, mas deveria ter olhado, mas com certeza, abaixo de 20 graus, com certeza. Boa noite, vamos esperando o pessoal que está online, chegando na nossa live. Boa noite, Mara Morelli. Boa noite, Milena Trigo, doutora Milena, nossa convidada. Boa noite, Odemilson Marques. Boa noite, Cíntia Navarro. Vamos lá. Boa noite a quem está entrando agora, já estamos subindo aí. Boa noite, Roberto William. Boa noite, doutora Milena. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Você me ouve? Tudo bom? Muito frio aí? Muito frio. Muito frio. Obrigada. Vamos acompanhando aí com a gente. Já a gente já chama a doutora, graças a Deus, online já. Boa noite, Eliane Matos. Boa noite, SB Júnior. Vamos lá, nossa live subindo. Boa noite ao pessoal da equipe central, Kátia Lopes, boa noite. Vamos recebendo todo mundo, os internautas. Uma noite muito especial. Boa noite, Maria do Socorro. Vamos esperar um pouquinho, aumentando a audiência já. A gente começa. Boa noite, Beth Vitrio. Boa noite a todos que estão chegando. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem conosco novamente nessa hashtag Renata Rocha com você. Boa noite, Ivone. Maitê Trigo, boa noite. Pessoal chegando para prestigiar essa grande fonoaudióloga, a doutora Milena. Logo, logo a gente vai falar com ela. Então, queria dar uma boa noite para todos, principalmente para a minha equipe, que ajuda na organização dessas lives. É um prazer imenso levar todas as semanas informação para a população. A única função dessas lives é que a gente possa atualizar vocês, informar vocês, orientar, que a população empoderada ela pode ir muito longe, viu, gente? Muito longe. Boa noite, Santa Abreu, Mara Zogmi, Janaína Costa, o pessoal está subindo e está entrando devagarzinho, vai chegando o pessoal, tá? Nós já estamos com mais de 40 pessoas online e agradeço vocês aí que estão chegando agora. Para falar para vocês um pouquinho, né, de como funcionam essas lives, logo que termina a live, a gente posta no canal do YouTube, que é o Renata Rocha SBC. Também vocês podem acompanhar através das nossas mídias, principalmente através da página, o Renata Rocha, é uma página atualizada. Vou pedir para a doutora Milena abaixar só um pouquinho o celular. Boa noite, Marco Navarro, Selma Vasta, pessoal que está entrando agora com um tema muito importante. Então, essas lives, elas estão em nossos canais. Quem perdeu hoje à noite e quer assistir novamente, ou pelo canal do YouTube, ou pela página do Facebook. É a página do... Vou abaixar que eu acho que é o meu que tá. A página do Face Renata Rocha, o nosso perfil Renata C. Rocha, o Instagram Renata Rocha RR, onde vocês podem acompanhar. Tá bom, gente? Muitas lives que estão para vir, nós estamos confirmando a de sábado, às 3 horas da tarde, que é a live sobre nutrição. Muito importante, a gente vai falar de alimentos que podem fornecer para vocês melhorar a imunidade, prevenir o Covid. Já fechamos uma live também inesperada aí com o Dr. Bactéria, o nosso amigo global de todas as TVs. Vai estar com a gente agora em agosto, né? Hoje a gente é um amigo pessoal que eu tenho muito carinho e topou fazer uma live com a gente. Então, nós vamos estar trazendo o Dr. Bactéria em agosto. Também já fechamos uma live sobre constelação familiar e florais. Então, muitos assuntos importantes que eu vou trazer para vocês aí nas próximas semanas, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Rocha, sou moradora aqui de São Bernardo do Campo, sou formada em fisioterapia,
tenho especialização em fisioterapia cardiorrespiratória e acupuntura, onde eu trabalho até hoje no meu consultório. Além disso, coordeno um centro de reabilitação na cidade de São Bernardo do Campo, um centro público que reabilita pessoas com deficiência física, visual, intelectual e auditiva. Também sou autora e coordenadora de projetos sociais há mais de 20 anos aqui na região de São Bernardo e tenho o prazer de possibilitar, através desses projetos, levar à população também informação nesses anos todos que a gente presta serviço. Eu queria agradecer a Deus por a gente estar aqui com saúde, poder realizar essa live hoje, trazendo a doutora Milena, agradecendo a presença dela e de todas as pessoas que ela convidou. Eu estou vendo muitos amigos aqui, muitas pessoas que eu também não via há muito tempo, a Lúcia Kimori, Tereza Cristina Carvalho, Kátia Lopes, Helenice Godoy, muito legal. Então, é muito bom que vocês estejam com a gente, porque o tema é muito pertinente à fase atual. Nós temos cada vez mais aumentando o número de pessoas autistas no país, e as dúvidas são muitas. A nossa live ela tem uma duração de 40 a 45 minutos, é um tempo pequenininho, mas depois a doutora Milena entra nos nossos comentários e vai falar com vocês, tá bom? Pessoal, então, para o tema de hoje, como sinais de autismo e a fase COVID, que a gente vai falar sobre o autista, nós trouxemos a doutora Milena Pelegatti, que é formada em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem, LAEL, PUC São Paulo, tem 20 anos de experiência no atendimento clínico dos quadros de linguagem na infância, é integrante do grupo de pesquisa, aquisição, patologias e clínica de linguagem vinculado ao LAEL PUC São Paulo, é fonoaudióloga do Centro Especializado São Bernardo do Campo, atuando no atendimento dos quadros de deficiência auditiva, múltiplas deficiências e autismo, do qual eu conheço, é minha colega de trabalho, trabalhamos juntas no Ser 4. Integrante da estratégia Vir a Ser, com o prêmio Davi Capistrano em 2018 pela rede pública da Secretaria de São Bernardo do Campo, Secretaria de Saúde. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora Milena Pelegatti. Tudo bem? Ela saiu ao vivo. Vamos esperar ela entrar de novo. Eu acho que ela apertou errado aí. Vamos esperar ela entrar novamente para que a gente consiga adicioná-la. Tudo bem, Leile? Inara? Estou vendo a Melissa, Valdir Cargo, Milena pediu de novo. Voltando. Olá! Olá, doutora. Apertou concluir. Beleza. Eu não tenho muita experiência com live, né, Renata? Mas nós somos amigas. Vou chamar você de Milena. Então, novamente, boa noite. Obrigada, boa noite para você, para todos que nos assistem. Um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema que tanto permeia aí a minha vida profissional. Com certeza. Eu queria agradecer por você dispor o seu tempo. É um privilégio muito grande estarmos recebendo você aqui. É uma profissional que eu tenho admiração, respeito, conheço o trabalho porque convivo com o trabalho de você todos os dias, o amor que você desempenha, a competência que você desempenha. Agradecendo já a nossa audiência, passando de mais de 60 pessoas online. Então, muito obrigado por mais uma noite de recordes aí de audiência para a gente falar do tema autismo. Milena, a primeira pergunta, porque aqui nós falamos para um público que muitas vezes não é da área de saúde, né? Muitas pessoas não têm a menor noção, apesar de ser nosso dia a dia, do que seja o autismo, e muita gente nem sabia que se falava autismo, né? Fala-se autista, né? Na grande maioria das vezes. Como a gente tem um público diferente, eclético, eu queria que você começasse pelo básico. O que é o autismo? Tá, então a gente vai começar mesmo falando um pouquinho sobre esse termo e sobre o que ele significa, né? Autismo, na verdade, é uma manifestação, um transtorno que se manifesta na infância, né? Ele começa na infância e é caracterizado por prejuízos em 3 grandes áreas, né? Vamos ver se assim a gente vai conseguindo falar. Rê, você vai me pontuando, tá? Maravilha. Então, essas 3 grandes áreas são
interação social, então acontecem muitos prejuízos nessa área, dificuldades de interação com crianças, entre criança e adulto, né? Uma segunda grande área é a área da linguagem, então expressão de linguagem, ausência de linguagem, ou quando a criança começa a falar, mas fala como se estivesse imitando o outro, né? Não tem uma fala própria, não consegue produzir um discurso próprio. E a terceira grande área é a área comportamental. Então, quando a gente pensa em autismo, muitas vezes, o que vem na cabeça? Né? Aquela criança que faz movimentos estereotipados, a gente chama de estereotipados porque eles são movimentos que se repetem, e tem alguns comportamentos que não são, vamos dizer assim, típicos, né, daquilo que a gente encontra no desenvolvimento das crianças. Então, a gente chama de área comportamental, comportamentos como gritar, ou então se autoagredir, muita agressividade com outras crianças, se isolar, ou então persistir em algum tema. Então, gosta só de dinossauro, gosta só, enfim. Então, seria a área comportamental. Hoje, Renata, a gente, com tanto tempo de experiência, Milena, colocaria uma quarta grande área, que é a área sensorial. Né? A gente fala muito dessa questão sensorial nos atendimentos, e o que seria essa questão sensorial? Vem aparecendo com bastante frequência nos últimos anos crianças com muitas dificuldades alimentares, então, recusa ou seletividade alimentar, então a gente faz uma ligação direta com a questão da sensibilidade da região oral, enfim. Muitas crianças com questões sensoriais auditivas, então aquela criança que não aguenta o som alto, não aguenta muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E uma outra coisa que tem chamado a nossa atenção são as sensibilidades táteis. Então, não consegue deixar a mãozinha suja, não consegue colocar a mão em várias texturas, né? Tem chamado a nossa atenção. Por isso que eu coloco Milena, hoje, já com mais de 20 anos aí observando essa criançada, a questão sensorial como uma grande área, como uma quarta grande área aí em que a gente vai observando os prejuízos dessas crianças ao longo do desenvolvimento. Então, o autismo ele se caracteriza por um prejuízo nessas áreas. Ok, então, de uma maneira geral, essas características podem levar os pais a imaginar, a começar a deduzir que possa ser um sinal. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a idade, existe uma idade, ou ele já pode nascer bebê, já ter, existe uma idade onde se fecha esse diagnóstico. Por exemplo, eu posso ter um adolescente que começa a desenvolver, ou não, ele já nasceu com isso e só reparou quando ele era adolescente. Isso, então, acho que tem duas coisas aí. Os sinais do autismo, eles podem estar presentes desde o nascimento. Então, às vezes, a relação do bebezinho com a mãe já vai dando alguns indícios para a gente, ou para quem acompanha esse bebê, né, de que alguma coisa não caminha bem no desenvolvimento, né? Essa é uma coisa. Então, para a gente dizer que a criança tem um transtorno do espectro do autismo, eu vou falar um pouquinho depois desse termo, se der tempo, precisa acontecer na infância. E, normalmente, é nessa primeiríssima infância que alguma coisa já começa a ter um prejuízozinho e aí o desenvolvimento não corre como deveria, né? O que acontece, Renata? Existem alguns sintomas e alguns sinais que são mais leves, entre mil aspas, tá? Porque existem gradações, existem graus de complexidade, graus de gravidade em relação a todos esses aspectos que eu falei, né? Esse conjunto de sinais, ele vai se acomodar na criança de uma forma muito peculiar, muito singular. Então, cada criança vai apresentar um tipo de sinal, um tipo de sintoma, né? E para esses que apresentam sinais ou sintomas mais leves, eles podem passar mesmo o desenvolvimento com esses impasses e só conseguir determinar que é autismo mesmo ou na adolescência. A gente já pegou um caso que a pessoa só conseguiu ser diagnosticada na fase adulta, né? Então, era tido como uma criança mais tímida, uma criança que tinha um problema na fala, então não falava muito, não conseguia se relacionar muito bem com as pessoas, mas passou pelo desenvolvimento. Conseguiu criar autonomia, independência, estudou, mas sempre tinha ali na história algum impasse, alguma coisa que não encaixava muito bem. E aí a pessoa vai buscar uma referência no médico, enfim, um tratamento, e acaba descobrindo que
deveria ter sido diagnosticado na infância para que o tratamento pudesse ter sido feito, mas acabou sendo na fase adulta. É importante a gente destacar isso, que não é qualquer sinal que a gente tem que apavorar e já achar que né? O que a gente percebe Exatamente. no ambiente tanto da saúde pública quanto privada é que parece que todas as mães têm essa preocupação, né? Elas já chegam para o médico falando, eu acho que meu filho é autista. Elas dão o diagnóstico antes do diagnóstico vir. E isso que você está dizendo é importante, que tem-se um tempo para aquele quadro evoluir, para realmente a gente ter certeza. Você falou da idade, então geralmente se percebe mais tarde, mas geralmente já se nasce com esse quadro, né? Então a gente pode considerar que ele é congênito, ele tem a ver com a genética, você sabe Então, isso. sim, o que a gente tem hoje em relação às causas do autismo, a gente não tem um consenso em relação a isso, né? Existem muitos centros de pesquisa, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que se debruçam sobre a questão do autismo e buscam a questão da causa, né? Onde é que está a causa? Até hoje, Renato, que a gente tem até hoje, as pesquisas e toda essa parte da ciência já avançou muito em relação a esse quadro, né? Mas tem um tanto ainda que a gente precisa avançar e que a gente precisa estudar. É um trabalhão ainda que a gente tem pela frente. Muito. Existe um consenso a respeito da causa do autismo, né? Existem correntes de observação, de análise, de pesquisa, que tem mais ou menos um caminho aí, ou pela questão mais orgânica, então uma questão mais neurológica, em relação a neurotransmissores, locais no cérebro onde pode estar tendo uma falha para tentar justificar algum tipo de sinal e de sintoma, associação entre nutrição e o autismo. Maravilha. Então, existem várias correntes aí que várias seguem... hipóteses que são colocadas e ainda não se chegou a uma conclusão definitiva sobre isso. E aí, o que a gente diz é que é um quadro multicausal. Então, existem muitas causas, né? A gente ainda não tem exatamente o que acontece. O que a gente sabe é que, se a gente tem uma intervenção precoce nesses quadros, a possibilidade de você conseguir avanços no desenvolvimento é muito maior. Muito bom. Né? E já agradecendo uma audiência imensa que nós estamos agora, passando aí mais de 100 pessoas. Estamos falando do tema de autismo, para quem está entrando agora, beleza? Tem algumas perguntas, já eu vou fazer vou entrar nas perguntas dos internautas. Mas voltando, eu perguntei sobre a idade, você falou da idade, das causas, você falou das causas. E o sexo, ele interfere entre ser mulher ou homem? Existe uma... só tem homem autista ou existe mulher? Eu sei que a gente tem uma proporção bem menor, né? Mas você, no seu dia a dia, na sua experiência, nos estudos, o que vocês vêm notando, vocês que são profissionais que lidam com autistas? Tá. Deixa eu só complementar uma questão em relação à idade, né? Os sintomas vão aparecendo desde o bebezinho lá, mas a gente sempre diz e acha importante dizer que é por volta dos 3 anos que a gente consegue pensar no fechamento de um diagnóstico, tá? Então, essa é uma idade em que a criança já passou tem um tempo do desenvolvimento importante e das relações para a gente poder definir mais algumas coisas. Então, acho que por volta dos 3 anos é importante. Em relação ao sexo masculino e feminino, a gente tem uma proporção muito maior de meninos acometidos pelo autismo. Prevalência masculina. A prevalência masculina. É interessante. Não se chegou ainda a nenhuma conclusão. Existem algumas hipóteses em relação à questão genética, mas são estudos que ainda avançam sem muitas conclusões. Mas até na nossa prática clínica, o que aparece mais são os meninos. Milena, a gente pode considerar que o autista, a gente coloca ele numa deficiência, a gente pode chamar ele de deficiente. Eu já ouvi de algumas pessoas chamarem eles de doentes. E eu costumo dizer, e falo isso em vários lugares que eu vou, que o deficiente ele não é um doente. O doente é um gripado, é uma pessoa que tem a pressão alta que tem que controlar. Então, eu imagino que o deficiente é a mesma coisa que eu. Ele não tem nenhuma diferença. Agora, quando eu estou gripada, eu estou doente. Quando ele está gripado, ele também está doente. Então, o termo correto a se usar é deficiência intelectual, é deficiência mental. Por que as pessoas erram tanto quando vão colocar esse termo para essas pessoas?
O que acontece, Renata, é que os sintomas do autismo, eles são sintomas que podem ser sintomas de outras coisas também, né? Como eu falei, é uma gama muito grande de sintomas que a gente tem de sinais dentro daquelas grandes áreas. E a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico. A gente tem que ter um médico que faça, a equipe multiprofissional, para a gente ter certeza. Porque senão acontece isso. A gente vai dizer, tem deficiência intelectual? Não, tem autismo. Então, qual seria a diferença, né? O autismo ele vai ter a gente nem chama de deficiência, a gente chama de uma condição, é um transtorno, né? Porque a pessoa acaba se estruturando do ponto de vista subjetivo dessa forma, né? A deficiência intelectual, normalmente, ela tem um fundo orgânico, então vai ter uma síndrome associada, vai ter uma questão cerebral associada, e aí você tem prejuízos funcionais nas áreas da aprendizagem, pode ter na área de linguagem também, mas tem outras áreas que no autismo não tem, né? E a história da criança e as suas relações com a família, enfim, vão mostrar para a gente o que é uma coisa e o que é outra. Então, dentro da prática clínica, a gente consegue fazer essa separação com um pouco mais de tranquilidade, desde que a gente lance mão sempre da observação do médico, né, de uma equipe multi, e analise com bastante cuidado, com bastante ética e critério, para a gente poder fazer isso de uma forma bem correta. Você perguntou em relação ao termo. Na verdade, o termo a gente pode usar o quê? Uma disfunção? A gente usa transtorno. Transtorno. E aí ainda tem uma coisa interessante. Isso, por quê? A gente vem também com uma mudança ao longo do tempo, com mudanças nos termos, isso é natural dentro da nossa área, né? Então, conforme as pesquisas vão avançando, esses termos também vão mudando. E exatamente aconteceu isso com o autismo. Então, eu tinha autismo num determinado momento da história, isso passou para transtorno do espectro do autismo. Não tem muito tempo essa nomenclatura, e ela foi pensada justamente pelo fato de que a gente tem uma variedade muito grande de sinais e de sintomas, né, de graus de complexidade e de gravidade, então a gente não poderia colocar todas as crianças com esse transtorno numa mesma categoria. Então a gente tem uma gama, um espectro, então eu posso ter o autista que tem sintomas mais leves, a criança que tem sintomas mais moderados, a criança que tem sintomas mais graves, mas todas elas têm prejuízos nessas áreas, então todas estão dentro desse espectro. Uma outra coisa que eu acho que é importante comentar, quando você fala da questão da deficiência, né? A gente tem a entrada do autismo dentro do rol das deficiências, do ponto de vista legal, para que fossem garantidos alguns direitos, né? Então, essa foi uma conquista de pais de crianças com autismo, de famílias, do terceiro setor, que fizeram uma pressão, eu acho que lá para 2012, se eu não me engano, né? E aí o autismo entra no rol das pessoas com deficiência, para que essas crianças pudessem gozar aí dos seus direitos de educação, de saúde, né? Então, a gente pode até dizer, olha, são pessoas com deficiência, mas são pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Então, é assim que a gente tem falado. Legalmente, nós temos que usar alguns termos para que essas pessoas tenham acesso, né, essa legislação e definir alguma área para que eles possam se encaixar e ter os seus direitos reconhecidos, assim como os deveres também das famílias, né? A gente sempre frisa muito isso, não é só os direitos, também os deveres. Tem muita gente elogiando, colocaram que você, doutora... Teve uma aqui bem colocado, doutora, autista é um transtorno do espectro autista. Kátia Lopes colocou informações, outro internauta, informações muito importantes, parabéns pela clareza. Tem várias perguntas, já já eu começo as perguntas de vocês, calma lá. Vamos falar agora, eu queria te perguntar assim, a gente assiste algumas séries, algumas coisas na televisão, alguns programas que falam que os autistas que se formaram para médicos, que fizeram faculdade, e tem gente que se espanta e fala, não, Renata, é impossível isso acontecer. Eu queria te perguntar, eles têm essa capacidade, eles podem, eu sei que sim, mas existe essa diferença pelo grau de autismo, é isso?
Isso, é possível, claro, são pessoas que têm a possibilidade de se tornarem funcionais, autônomas, manterem uma vida, levarem uma vida normal, se casar, ter filhos, não existe nenhum impedimento para isso, desde que esses sinais e esses sintomas facilitem e possibilitem que a pessoa faça isso, né, Rê? Porque uma pessoa que está dentro do espectro e que tem um sintoma mais grave, é difícil que ela chegue num grau de autonomia e independência a ponto dela conseguir fazer uma faculdade, né? Mas isso não é impossível. A gente tem muitas pessoas que, inclusive hoje, com a abertura das tecnologias, com a facilidade que a gente tem de acesso à informação, conseguem se identificar como autistas e estão aí na vida, estão aí, estão trabalhando, estão estudando, não existe Jogadores de nenhuma. futebol, né? Que nós tivemos Exato, não existe nenhum impedimento para isso, né? Mas é importante a gente pensar que existem esses graus, infelizmente, quando o grau é um pouco mais grave, fica um pouco mais difícil, né? Eu costumo dizer, eu lembro uma vez que várias famílias, né, vão na minha sala, eles vão em minha sala, conversam comigo. Eu sempre falo para as mães: o céu é o limite para o seu filho. Com Quem certeza. pode limitar ele é ele mesmo. Né? O que não pode é a gente delimitar, a gente achar que ele só pode ir até determinado ponto, sendo que a Isso, gente vê casos onde a gente até, né, fala, poxa, eu não esperava que fosse surpreende, tão né? longe. Então, a minha expectativa, eu acho que a sua também, é sempre muito positiva em relação aos Claro. autistas. Né? E isso conforta muitos pais. A gente mesmo já viu relatos de mães na saúde pública, principalmente, até por conta da precariedade financeira, né? Eles têm um conhecimento, uma dificuldade de chegar a essa orientação que a gente está tendo, né? Como você como fonoaudiólogo, eu como fisioterapeuta. E quando a gente conforta eles com essas palavras, né, mostrando outros casos onde você mesmo, Milena, viu que a evolução, né, onde você mesma pôde chegar com seus pacientes, isso conforta muito as famílias. Eu vou entrar em umas perguntas, porque senão a gente não vai conseguir, nós já estamos aí faltando 20 minutos. Ai, já! É incrível como passa rápido. Milena, a Tereza Cristina de Carvalho, internauta, ela pergunta assim: como lidar com as crianças TEA neste momento difícil da pandemia? Eu ia entrar nesse ponto, né? Inclusive, nosso tema aborda a fase Covid, e em função dos sintomas terem aumentado muito. Realmente, nós estamos percebendo que algumas mães estão apavoradas com seus filhos autistas, e como lidar com essas crianças, e o que está acontecendo, Milena? O que aconteceu com essas crianças nessa fase? Então, Tereza, obrigada aí pela pergunta. É uma grande questão para a gente, né, que vem acompanhando essas crianças há tanto tempo já e faz isso com uma certa regularidade, né? Dentro de todas essas questões que eles vão apresentando para a gente, uma das questões mais importantes nesse momento são as mudanças de rotina. Então, as crianças que estão dentro do espectro do autismo, elas têm muita dificuldade de mudar qualquer coisa da rotina, né? É muito difícil para as famílias e para elas. Então, para a gente imaginar, né? A gente começou o ano de 2020 e eles estavam de férias. Ok, então passaram o mês de janeiro todo de férias. No finalzinho de janeiro, eles voltaram para a escola. Então, primeiro momento de mudança de rotina. E toda vez que muda qualquer aspecto, é uma transformação geral. Tá bom, então, ó, fevereiro voltaram para a escola. Meio de março, eles ficaram na quarentena. Eles estão há 4 meses em casa. E aí, o que que acontece? A gente acabou fazendo alguns contatos, né? As mães acabam entrando em contato com a gente também, porque elas ficam preocupadas com a questão da escola. E o que a gente tem notado, Tereza e Renata, é que as famílias encontram algumas estratégias muito interessantes, né? A maioria. Então, é uma preocupação que a gente tem, claro, a gente tem feito orientações em relação à questão da rotina. Então, se eu puder dar uma dica hoje, qual seria a dica? O que a gente tem feito e tem tido um resultado legal. A gente tem feito uma proposta, né, para que as famílias façam, porque a gente está de longe. Marcadores de rotina com imagens. Então, Muito é uma coisa legal. que a gente propõe para as famílias. Olha, monta um quadro de rotina com eles,
recorta imagens ou então desenha junto. Então, olha, acorda às 8 da manhã, ó, acordou, é de dia, põe um sol, vai colocando os marcadores para que eles consigam ter essa estrutura, porque para eles é muito difícil essa mudança. E qual é a nossa preocupação agora, Renata? Nesse retorno da pandemia, porque vai ser mais uma mudança. Agora eles estão estáveis, né? Estão em casa 4 meses, então já deu uma estabilizada. Alguns até hoje acordam e querem colocar a roupa da escola. Procuram a mochila, vão até a porta para ver se a tia da perua está passando. Então, 4 meses depois, ainda tem esse movimento de algumas crianças na busca do quê? Daquilo que dava para eles a estrutura diária, dessa rotina. Não tem mais. Então, aí as famílias acabam inserindo outros elementos, fazem brincadeiras. Tem mãe que produz material, tem mãe que não sabe o que fazer. Então, a gente tem dado um suporte nesse sentido, mas, Tereza, e todo mundo que está assistindo, a grande questão para eles nesse momento é a questão da rotina. Então, se houver a possibilidade de montar com as crianças esses marcadores com elementos visuais, vai ajudar muito. O que é elemento visual? Figura, desenho, imagem, pode tirar foto, pode fazer no celular, porque eles gostam bastante, fazer imagens das partes da casa, deles escovando o dente, tomando banho, comendo, né? E aí organizando com eles, cola na parede, não sei, cola na porta, a gente vai dando ideias e as mães vão fazendo, né? Usa cartolina, usa folha de sulfite, revista, o que tem em casa, né? Mas pelo fato de que eles precisam de uma estrutura que garanta aquilo que vai acontecer na sequência. Antecipar para a criança com autismo o que vai acontecer também é muito importante, porque eles ficam muito perdidos, para eles é muito desestruturante. Então, é isso mesmo, acho que, como a Tereza falou, as crianças não é que eles ficam mais graves, mas os sinais eles ficam mais exacerbados, porque não tem para onde correr, né? Não tem para onde extravasar. Então, a gente tem feito essa orientação e temos tido um retorno bem legal, assim, das famílias. Mas as famílias encontram outras estratégias também, que a gente ficou bem feliz de saber. Não sei se eu respondi, Tereza. Respondeu muito bem respondido. Inclusive, eu acho que as dicas que você não esperava nada diferente de você, conheço a experiência que você tem, mas são dicas de custo baixo que qualquer família pode fazer. É isso que a gente precisa levar a essa população, né? Que ela também pode auxiliar no tratamento desse paciente, na evolução desse paciente. Afinal de contas, essa fase Covid, ela nos deu tantas surpresas negativas, mas também positivas. Bem, né? Com certeza a proximidade dessas famílias com essas crianças, o pai ficando mais em casa, a mãe ficando mais em casa, pôde perceber também a dificuldade dos professores, a dificuldade dos profissionais. Eu acho que quando a gente sente na pele, a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil a gente entender. Vamos lá. Tem a Kátia Lopes, ela colocou assim: perfeita essa observação, tem que ter este olhar ao contato, à troca. Hoje, neste momento de pandemia, estou realizando muitos atendimentos na residência. Eu acho que ela deve ser profissional. No ponto de orientação aos pais, no caso de intervenção e rotinas no lar, mesmo famílias que não tenham consenso, mas a preocupação de muitos pais hoje está precoce. Então, é mais ou menos o que a doutora Milena pontuou. Eu acredito que é a mesma coisa da rotina. Uma outra pergunta, Maria Isabel Jimenez, já um abraço para você, Maria Isabel, que eu conheço ela. Crianças com síndromes podem ter comorbidades típicas dos autistas? Eu queria até que você detalhasse um pouco essa pergunta dela. É uma pergunta bem legal, porque na verdade, o público que a gente atende lá no centro de reabilitação, são crianças que têm uma outra deficiência e também autismo. Isso pode acontecer? Sim, claro que pode acontecer, né? Por quê? Porque o autismo ele vai dizer de uma estruturação subjetiva, né? Que acontece com qualquer criança, tendo ela uma síndrome, tendo ela uma paralisia cerebral, tendo ela uma surdez, questões visuais, né? Ouvindo? Tudo bem. Aqui deu uma tremidinha. Então, Kátia, pode acontecer. Lá no centro de reabilitação, nós temos várias crianças que chegam com
uma deficiência, né? Porque lá é o centro que atende esses quadros, e logo a gente começa a identificar muitos prejuízos na interação, e que a gente nota, é por isso que eu falei, é bem importante um diagnóstico diferencial bem feitinho, né? Porque a gente pode se confundir. Esses sinais, eles estão misturados. Quando a criança tem uma outra deficiência, então nem se fala. Muito maior. Mas a questão sensorial, da privação sensorial, por exemplo, da surdez e da cegueira, é fundamental aí nesse caso, né? A gente dizia que eu estava dizendo de questões sensoriais. Uma criança que tem, por exemplo, uma limitação sensorial auditiva e não teve um investimento logo do início, do ponto de vista de se estruturar do espectro também, né? Isso é possível e a gente tem várias crianças nessa condição lá no centro. São casos mais graves, né? Obviamente, porque você tem várias coisas envolvidas, mas que o trabalho é bem interessante, porque a gente nota que a criança também evolui do ponto de vista da interação, da simbolização, da linguagem, ainda que tenha outras restrições. Ok, doutora. Enfim. Tem uma outra pergunta. Esse me deixa falando, Renata. Ok. Ó, uma pergunta da Cíntia Pereira Navarro Rodrigues. Boa noite, doutora Milena. O que devo fazer no caso do meu filho ser diagnosticado com autismo? Essa era uma pergunta que eu ia finalizar com ela, mas eu achei interessante a gente fazer assim. Diagnosticado o autismo por um médico ou por exames, o que eu posso fazer? O que eu tenho de tratamento? O que eu faço? Eu vou apavorar no primeiro momento? Quem eu procuro primeiro? O que a gente tem de alternativas de tratamento para isso? Isso. Do ponto de vista ideal, tá? A gente teria uma equipe multidisciplinar sendo acionada para o atendimento dessa criança, né? Basicamente, 3 áreas também: fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, no primeiro tempo, tá? O médico faz o diagnóstico e, muito provavelmente, ele faz o encaminhamento para essas terapias. Às vezes faz só para fono, às vezes faz para fono e psico. Também vai da percepção do médico e daquilo que ele vai encontrando como demanda no momento do diagnóstico, né? Dentro do serviço público, a gente tem estruturas, né? A gente tem equipamentos de saúde que são responsáveis pelo atendimento desses quadros. Hoje a gente tem dentro do centro de reabilitação as crianças que apresentam esse sinal e uma outra comorbidade, e os CAPs infantis são equipamentos de saúde que fazem o atendimento desses casos também, né? Sempre pensando nessa questão da equipe multi. Então, assim, com o médico, veja se o médico faz uma indicação para onde vai fazer, né? Às vezes está dentro do setor privado, do convênio, existem equipes que são que o médico tem garantia, tem segurança de fazer encaminhamento, mas a gente sabe que o serviço público tem uma estrutura bem interessante, de qualidade, para atender esses casos. Com certeza. Aí eu digo, então, do que seria o ideal, seria o atendimento com equipe multiprofissional no primeiro momento. E aí depois, pensando nas demandas que vão surgindo e vendo quais seriam as melhores estratégias, se atendimento individual, em grupo, porque ainda também tem essa questão. A gente pode lançar mão aí de diversos dispositivos de tratamento para atender essas crianças. Muito bem colocado, mas assim, também reforçando o que a doutora Milena disse, o médico. Que médico procurar? Geralmente é um neurologista, né? As pessoas muito perguntam isso para a gente. Então, a procura pelo neuro. Não importa se você está na rede de saúde, se você está no particular ou numa rede conveniada. O importante é que esse neurologista possa pedir, solicitar os exames, né? E em conjunto com a equipe que ele achar mais adequada. Dentro do Brasil, a gente tem o SUS, né? No nosso país, nós temos o SUS. Cada município se comporta de uma forma. Então, o interessante é que vocês procurem as unidades básicas de saúde para saber o fluxo do seu município. Cada município tem uma forma de conduzir esse autista, mas geralmente uma porta de entrada no público é o centro de reabilitação. Tem uma internauta que ela colocou aqui, doutora Renata Rocha, muito boa live, doutora Milena, espetacular, estou adorando. Kátia Lopes, a deficiência intelectual é comum entre pessoas com este transtorno, ela colocou. Que a deficiência intelectual é comum em pessoas com esse transtorno. A Beth Vitrio, sim, são excelentes profissionais.
Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, de uma internauta. Uma criança que não fala aos 3 anos pode estar associado ao autismo? Pode, Difícil, né? Eu acho pergunta que muito ampla, né? é, mas Difícil. é bem a área da fono, né? Então eu gosto Exatamente, a dessas sua perguntas. área. Boa pergunta para É, você, pode, doutora pode. Milena. Um dos primeiros sinais que vão chamar a atenção das famílias e dos médicos é a questão da linguagem. Então, uma criança que está entre 1 ano e meio, ainda não está soltando balbucio, não chama o papai e a mamãe, não faz sim e não, né? Porque não eles aprendem a primeira palavra, a segunda, na verdade, né? O não, sim. Já começa a chamar atenção. Aos 3 anos, a criança já está absolutamente imersa na linguagem, né? Já está se utilizando de todos os recursos linguísticos, inclusive de todos os fonemas da língua, muito provavelmente, já está falando bem, com relação discursiva bem estabelecida já, com lugar de fala. Então, uma criança que não fala aos 3 anos chama atenção. Muito provavelmente, essa criança deve ter outros prejuízos, né? Porque a questão da linguagem chama atenção, mas ela está relacionada com outras questões também. Está relacionada com a estruturação subjetiva, né? A forma como a criança está se estruturando, está se relacionando com a mãe, com os familiares, se evita ou não a interação com outras crianças, porque naturalmente a criança vai querer se comunicar, né? Então, é uma criança que precisa ser olhada por uma equipe multi, pelo neuropediatra, como a Renata acabou de dizer, precisa ser acompanhada assim. 3 anos, a gente liga um sinalzinho de alerta já bem importante. É uma idade que a gente precisa Crianças, estar... né? Os adolescentes. Milena, esse E... tratamento, ele é eterno ou ele tem uma alta e depois a criança Ai, vai se ótima desenvolver? pergunta. A Renata é Como uma que é ótima isso? pergunta. É uma grande questão. Eterno nunca vai ser, né? Porque a gente espera, na verdade, a aposta que a gente faz, o investimento que a gente faz, é para que as crianças atinjam um nível de desenvolvimento que favoreça a saída do atendimento terapêutico. Existem crianças que é uma belezinha. A gente faz as propostas, a gente consegue A família acionar alguns colabora. dispositivos, né, de tratamento, e aí a gente consegue um grau de desenvolvimento legal. Outras crianças permanecem realmente, de fato, por um bom tempo. O tempo é uma coisa muito difícil da gente dizer, porque também depende da família, da corresponsabilização da família dentro do atendimento, né? Então, são muitos fatores envolvidos para que a gente consiga chegar numa alta. É possível? É possível ter alta, claro. Né? Existem crianças que ficam mais tempo, mas eu não gosto de pensar que é eterno. Eu acho que eles precisam também ter um tempo para se desvincular dessa questão de ter que fazer terapia e tentar também lidar com o que é do mundo, né? Chega um momento que a gente fala, tem que ir para o mundo, tem que fazer as experiências como todas as pessoas Com fazem e tentar certeza. lidar O com suas próprias esporte, questões. né? O esporte, o lazer, a E cultura, questões de cultura, até o exatamente. empreendedorismo, o incentivo deles Exatamente. trabalharem, né, no mercado Emprego, de trabalho. exato, Exatamente. exatamente. Eu acho que Então, é essa nesse é um sentido. fato muito importante a gente ver essa pessoa como uma pessoa que tem capacidade para Isso, realizar essas exatamente. coisas todas, né? Tem uma Isso pergunta mesmo. aqui que me chamou a atenção, acho que é da Cíntia, ela falou sobre medicação. Essas Uhum. crianças, muitas vezes, esses adolescentes e adultos, né? A gente fala criança, mas tem adultos, né? E essas Isso, pessoas, é a mania de falar de criança. Mas os adultos, eles tem alguns que usam medicação sempre, a vida toda. Essa medicação, você vê ela como uma coisa ruim ou muitas vezes como necessária? a medicação, Rê, ela vem, na maioria das vezes, como um regulador do comportamento, né? Então, normalmente, A live. a medicação entra Ou para contribuir com a família, porque a família vai chegar no médico e vai dizer, olha, eu não consigo, não dorme, é muito agitado, grita muito. A questão comportamental nos transtornos do espectro do autismo é muito importante e ela é muito paralisante para a família, né? é isso. Então a gente entende quando a mãe e o pai chegam e fazem essa queixa para o médico. Está travando a live. Voltou. Aí o médico É o Wi-Fi. acaba lançando mão de uma terapêutica medicamentosa. Então, tem casos que de fato precisa, né? Até para que a criança consiga ter um pouco mais de centro para poder
seguir com as terapias. Outros casos, a gente tem crianças que não tomam, nunca tomaram medicação nenhuma. Avançam dentro do processo terapêutico sem nada. Então, essa é uma opção do médico, né, nesse contato e nessa escuta das queixas da família. E a gente sempre acha que é possível, em algum momento, também sair da questão da medicação, né? A gente gosta de pensar que a gente pode viver sem um remédio, alguma coisa assim, mas tem crianças que, de fato, vão precisar. Sim. Né? Porque É muito importante a gente colocar também, né, Milena, a questão da mãe. Eu nunca me esqueço, acho que foi em 2018, no começo de 2018, eu lembro que era uma mãe de uns 50 anos e um filho adolescente, era um autista grave. E eu lembro que eu fui acionada, cheguei na sala, ele já tinha quebrado uma parte da parede da sala do médico. A mãe estava apavorada, estática, e ela já tinha. Você imagina, é um adolescente, quer dizer, ela já convivia há anos com isso e ela não sabia lidar. Então, eu acho que o legal também é que o tratamento ele envolve a família, né? Muitas vezes, né? Sim. Você também ajudar essa família. Eu vou além, eu acho que todas as famílias, né? O trabalho com a família, ele é fundamental no caso, nos quadros de TEA, né? Não existe a possibilidade, isso aí é uma percepção minha, tá? Existem alguns profissionais que acham que não, mas eu, Milena, digo, para mim não existe trabalho com TEA sem a família, sem a participação da mãe, do pai, do avô, dos irmãos. A gente tem feito isso já há bastante tempo, é uma prática comum para nós, com efeitos maravilhosos, né? Até no sentido de que as famílias possam compreender o que são esses sintomas de, nossa, quebrar a parede. Existe toda uma lógica construída, né? E a gente precisa levar também a família a compreender tudo isso. Então, para mim, não existe trabalho com TEA sem o envolvimento da família, com regularidade, com corresponsabilização, é fundamental. Maravilha. Milena, a gente não tem mais tempo, nós não conseguimos responder, não temos. O que eu gostaria agora é que você fizesse as suas considerações finais sobre o tema autismo. Então, eu acho que o mais importante é a gente pensar que são crianças que estão em sofrimento, né? E que a partir de toda essa construção que é muito singular, esses sintomas eles se moldam, se entrelaçam de uma maneira muito singular em cada um dos casos. Então, os atendimentos também eles são pensados individualmente, né? E que levam muito sofrimento para as crianças e para as famílias. Então, a ideia é que, se eu pudesse dizer alguma coisa, é que fiquem atentos às suas crianças, que sejam parceiros, que entrem numa relação saudável com elas, para que a gente tenha a evitação desses quadros, né, da construção desses quadros na infância, ou que se notarem algum tipo de sinal ou sintoma, procurem o médico, façam os acompanhamentos periódicos dos bebês lá nas UBSs, porque às vezes os médicos lá pegam alguns sinais que as mamães não veem, porque às vezes é o primeiro filho e tal. Então, a intervenção precoce, Renata, ela é fundamental. Por isso que a gente fala, fiquem atentos, procurem a gente, procurem os serviços de saúde, tirem as dúvidas, que a gente vai ajudando e contribuindo para que a criançada se desenvolva de uma forma mais bacana. É isso. Muito, muito bom. E assim, importante a gente frisar o que a Milena acabou de falar, que se vocês, né, que utilizam o serviço público, a porta de entrada de vocês para tudo isso é a unidade básica de saúde, que vocês chamam de postinho de saúde. São Bernardo do Campo, nós temos exatamente 34 UBSs, sempre tem alguma perto da sua casa, é lá que é a sua referência, você vai procurar, vai passar por uma equipe de acolhimento, que a partir dali vai mandar você, vai enviar esse paciente para um especialista, não importa se é criança, se é adulto, se a mãe descobriu agora, não fique com vergonha de ter atrasado, eu demorei para descobrir, não, acontece, faz parte, nós estamos aqui para ajudar. Se é o convênio, a mesma coisa, a sua porta de entrada é marcar um neuropediatra, um neuroadulto, e aí você vai seguir esse caminho para que você consiga lidar melhor com essa situação. Eu sempre friso, Milena, eu tenho muitos espectadores que são da comunidade, de regiões mais carentes, e que a gente não tem acesso a essa informação. E o canal é realmente a Unidade Básica de Saúde, através das secretarias de saúde dos municípios de todo o Brasil.
né? Nem todo Isso mundo tem mesmo. o mesmo acesso, tem as mesmas quantidades de fonoaudiólogos, físios e fonos, como tem São Bernardo, mas é como eu sempre digo, a gente tem um bom atendimento no SUS e só quem conhece o SUS é que sabe o tanto que ele é bom, né? E o tanto que ele é realmente merecedor de louvores aí, de parabéns. Milena, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, os contatos Tá. possíveis, que você falasse, o que você quer deixar de contato pela mídia, e pedir também, depois dos contatos, que se você sobrasse um tempinho hoje, após a nossa live ou amanhã, para que você respondesse ou curtisse. Claro. São vários comentários elogiando você. Ah, que Tem, bom, o gente. James colocou que o SUS do Brasil me agradece pelas minhas lives. Muito obrigado, James, que sempre está nos assistindo. São muitos elogios à doutora Milena, pessoas que já foram pacientes dela, e acho que Ah, que depois ela pode legal. estar falando com vocês. Então, eu queria os seus Legal. contatos, o que você quer deixar de contato para que a gente possa te achar. Eu vou deixar um e-mail, que eu acho que é uma coisa bacana, e a gente pode entrar em contato sem problemas. Então, meu e-mail é Milena, tudo minúsculo, tá? Milena underline trigo, trigo da farinha de trigo, arroba Ela é dona da yahoo. farinha de trigo. Vou repetir. Sim. Milena underline trigo, arroba yahoo.com.br. Podem entrar em contato, eu vou ter um enorme prazer de conversar, enfim. Facebook, Milena, por gentileza, repetindo o seu Facebook. Milena Trigo, né? Todo mundo me Milena acha. Trigo, é seu perfil de Facebook, que é esse que ela está online com a gente, né? Que a gente Isso pode mesmo. mandar mensagem inbox. Geralmente o pessoal manda recado para mim no WhatsApp, vieram várias perguntas no WhatsApp, eu não vou conseguir responder, peço desculpas, porque o tempo é limitado, eu não consigo responder a todos. Mas fica com a gente aí, vamos passar mais duas informações, né? Todas as nossas lives, a gente passa um filme para que vocês possam assistir, uma indicação. É um filme que eu assisti essa semana, ele é novo no Telecine, chama Uma Segunda Chance para Amar. Para evitar spoiler, eu não vou falar do que se trata, mas é Uma Segunda Chance para Amar. É um filme muito interessante, não é uma história só de amor, então podem assistir que vocês vão gostar bastante. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a presença da Milena. Quando eu a convidei para essa live, ela tinha até um certo receio, mas pela falta assim, de ficar na mídia, como eu, que falo bastante, etc. Mas, assim, pelo meu conhecimento, pelo tempo de convívio no trabalho, um respeito muito grande por essa profissional. Eu acho que ela é se não uma das melhores profissionais fonoaudiólogas Oh, do obrigada. país que nós temos, Imagina. do país. Eu já visitei vários seres, eu já visitei centros de reabilitação, já fui ao COSENS, então nós temos profissionais de ponta na nossa rede, está aí uma grande profissional para nos dar esse exemplo do que existe no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Eu agradeço muito por você ter disponibilizado o seu tempo, a minha gratidão é enorme, é imensa por você, tá bom? Eu agradeço muito, agradeço a sua família também, de ter privado desta noite especial com você, e esses momentos foram de grande importância para as pessoas. Foi de forma clara, explicada, eu acho que todo mundo conseguiu entender. As pessoas estão colocando que estão gostinho de quero mais. Teve a Verônica Souza Fernandes, mas a gente precisa terminar. E eu vou fazer uma reflexão, geralmente eu termino com uma frase ou um texto importante, e eu vou fazer uma reflexão hoje em relação a uma mulher, em várias mulheres. Eu geralmente estou trazendo mulher aqui, mas eu já trouxe homens também, né? Eu sou uma pessoa bem assim, para mim tanto faz, sendo homem, sendo mulher, o importante é ser competente, ser uma pessoa boa de coração. Mas é uma mulher do passado, né? Já faleceu, que é a Marie Curie, e vou fazer uma reflexão sobre isso. É uma mulher que foi muito importante na história. Ela foi uma cientista polonesa e foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. E a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel na história. Marie era uma excelente aluna na escola e foi impedida de ir para o ensino superior porque ela era mulher na época.
Então, o que ela fez? Ela buscou uma instituição de ensino clandestina que aceitava mulheres para se tornar uma das cientistas mais importantes do mundo e renomadas. Com a figura dessa importante cientista, temos a certeza que podemos viver em um mundo em igualdade de condições, onde tanto homens quanto mulheres podem contribuir para um bem maior, que é o de servir à humanidade. Então, essa reflexão que eu deixo hoje é para que a gente possa colocar e dar espaço às mulheres importantes em nosso país, para que a gente possa valorizar a mulher em todos os segmentos e setores. Nós estamos à frente em muitos locais e nós compartilhamos de forma igualitária da força entre homens e mulheres, não disputando, mas sim através da união entre o masculino e o feminino. Então, é muito importante que essa união aconteça e essa reflexão de hoje. Eu queria agradecer novamente a doutora Milena. O meu computador desligou com a minha musiquinha aqui, básica, que eu ia colocar. Mas eu agradeço muito, Milena. Muito obrigada pela sua participação. E que Renata, você... eu que agradeço a oportunidade aí. Hoje eu debutei no mundo da live, né? Eu falei que você ia gostar. Muito. Eu falei, não vou fazer, Renata, não vou. E olha que eu gosto de falar, hein? Mas para mim é uma grande novidade, mas eu te agradeço, viu, Rê, o Você convite. foi muito Foi bem um colocado em prazer. suas palavras, tá? O prazer é todo obrigada. nosso e quem agradece somos nós, a minha equipe, e que Deus abençoe você e sua família. Amém. E que a gente possa se encontrar logo, logo, coincidentemente, amanhã, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Tudo obrigada. de bom. Boa noite. Boa noite a todos. Espero todos aí na próxima live aí, importantíssima, com o Dr. Bactéria, falando das higienes, prevenção, higienização. Um abraço. Beijo para vocês.